Fundada na Alemanha há mais de 130 anos, a Boehringer Ingelheim é uma empresa familiar com alcance global. Só no Brasil são mais de 60 anos de história, ajudando pacientes em suas jornadas. Somos movidos pelo desejo de transformar e ir além. Por isso, investimos em pesquisa e desenvolvimento, tanto em saúde humana quanto em saúde animal. São mais de 30 moléculas sendo estudadas neste momento, e isso é só o começo. Fundada na Alemanha há mais de 130 anos, a Boehringer Ingelheim é uma empresa familiar com alcance global. Só no Brasil são mais de 60 anos de história, ajudando pacientes em suas jornadas. Somos movidos pelo desejo de transformar e ir além. Por isso, investimos em pesquisa e desenvolvimento, tanto em saúde humana quanto em saúde animal. Muito bem-vindos e bem-vindas de volta agora para a última mesa do nosso dia de FAF, dias intercalados, para que você possa aproveitar ao máximo aqui, trocar uma ideia diretamente com os nossos painelistas, especialistas aqui no Fórum Brasileiro sobre assistência farmacêutica e farmacoeconomia. Agora o nosso debate ficará por conta, o moderador desta mesa aqui, de Mário Moreira, de Pernambuco. Ele é gestor público e auditor, mestre em saúde coletiva pela Universidade Federal de Pernambuco, consultor em saúde na Secretaria Estadual de Saúde e ex-diretor de assistência farmacêutica para moderar a mesa a importância do suporte psicológico do profissional de saúde. Muito boa noite, Mário. Seja bem-vindo de volta. Obrigado, Vitória. Obrigado a todos que nos ouvem aí a esse adiantar da hora já. Agradecer muito o INAF e parabenizar por essa mesa. Eu acho que em tempos de pandemia, o que nós, profissionais de saúde, que nos achávamos invencíveis, fortes, preparados, tivemos que reaprender a lidar com medidas sanitárias, tivemos que reaprender a trabalhar o negacionismo, tivemos que reaprender a trabalhar os nossos medos, as nossas angústias, os nossos desesperos, e foram 2 anos de muita luta, de muito trabalho, e é sempre importante a gente contar com o apoio de profissionais qualificados. E aí a gente está, nesse momento, com o Beto Parro, que é psicólogo pela PUC, com ênfase em OBM, tem curso de MBA na FGV, é coach certificado pela NLI e possui certificação pela Business Dynamics, pelo MIT. E aí eu agradeço muito, Beto, o trabalho que você desenvolveu em Pernambuco junto conosco, a experiência Pernambuco-Goiás que você vem apresentar aqui e, principalmente, esse suporte psicológico que foi dado para as equipes de assistência farmacêutica nesse momento tão difícil. A gente sabe que poderia ter sido melhor se fosse presencial, mas a sua participação aqui em Pernambuco ajudou muito as nossas equipes num momento muito difícil, num momento muito sensível. E aí eu queria deixar à vontade para você fazer a sua apresentação e mostrar ao nosso público como foi feito esse trabalho. Legal, Mário, obrigado. Eu que agradeço aí a confiança e o convite. Quero dar aí as boas-vindas para todo mundo que está acompanhando a gente aqui até altas horas, né? Como você bem colocou, bem-vindos.
E, bom, a gente, acho que só para dar um contexto, né, esse desafio que você coloca da importância do fortalecimento psicológico, ele ficou muito evidente, né, nesse período. Acho que isso já era uma demanda e já era uma necessidade anterior, principalmente na área da saúde, mas acho que com enfim, os desafios aí da pandemia, isso ficou muito latente e quase impossível de não ser olhado, né, e ser trabalhado de alguma forma. Então, o desafio que vocês nos colocaram aí, tanto em Pernambuco quanto lá em Goiás, foi trazer esse olhar de psicoeducação, né? Então, como é que a gente ajuda esses profissionais a compreenderem melhor o cenário que eles estavam inseridos e as variáveis que estavam impactando o dia a dia de todos, e como que essas variáveis estavam mexendo com os aspectos psicológicos para que a gente pudesse, então, de alguma forma, trabalhar isso e gerenciar isso, né? Então, você falou aí, se fosse presencial, com certeza seria melhor. A gente teve a felicidade de poder, em Goiás, fazer presencial, então tivemos as duas experiências aí, e as duas foram muito positivas. E eu vou contar um pouquinho para vocês, né? Então, o que eu pensei, eu alinhei aqui com a organização, é a gente trazer um pouco dos principais conceitos que a gente abordou lá, um pouco, assim, de forma bastante enxuta, para que a gente possa depois bater um papo sobre como isso foi feito, enfim, aí aprofundar um pouco mais esses desafios, tá? Então, eu vou tomar a liberdade aqui de colocar a minha apresentação, e aí, Mário, fica também à vontade se você quiser me interromper em qualquer momento, aí a gente vai fazendo um bate-bola aqui, tá? Não. Fique à vontade, você tem seus 20 minutos agora, são todos seus. Tá bom, obrigado. Bom, a gente trabalhou, então, essencialmente fortalecimento psicológico, né? E a escolha que a gente fez para fazer isso foi uma escolha de gerar, quando eu digo psicoeducação, né, de gerar mais autoconsciência, então, de que os profissionais pudessem compreender melhor as variáveis que estavam impactando a todos eles e, a partir disso, tomar ação, né? Então, antes de mais nada, acabei nem falando, né? Eu sou aqui, você me apresentou, Beto Parro, né? Eu sou um dos sócios e fundadores da Behaviorly, que é a consultoria que eu represento aqui. E a gente fez esse trabalho numa parceria aqui junto com a Behringer, então foi um trabalho bastante construído a várias mãos aqui, com a ajuda de todos vocês. Bom, o que a gente, rapidamente, né, a nossa proposta sempre foi levar soluções baseadas em evidência, né? Então, o trabalho que a gente fez com vocês, ele foi todo pautado nos pouco mais de 100 anos da nossa jovem ciência, que é a psicologia, né? Trazendo o que as ciências do comportamento têm a dizer sobre os desafios que a gente está vivendo. Então, é sob essa ótica que a gente trabalhou com as equipes e principalmente com os líderes, né, dentro dessas duas organizações. Então, resumindo aqui o que eu pensei em trazer para vocês, então, são 3 pontos. Então, primeiro foram os desafios que a gente ajudou essas equipes a clarificar, então, os desafios desse cenário turbulento que a gente vive e que os profissionais da saúde viveram muito mais intensamente. Os impactos psicológicos que isso gera, todas essas variáveis, e aí eu destaquei aqui, né, tanto psicológicos quanto no nosso cérebro das cavernas, né, fazendo uma brincadeira aqui, uma menção a esse hardware que a gente carrega, né, o nosso cérebro que tem já milhões e milhares de anos e que foi, de alguma forma, evoluiu para a gente sobreviver numa situação muito diferente da que a gente vive hoje, né, então isso tem impactos muito grandes para a gente no aspecto de saúde mental. E o que os líderes podem fazer a respeito. Então, eu trouxe aqui um enfoque, uma ênfase no papel da liderança, muito embora a gente tenha trabalhado também com o público de assistência, que não era necessariamente de liderança, né? Bom, e aí, para a gente começar do começo, né? Uma parte bem importante desse trabalho foi a gente nomear e clarificar as variáveis do cenário, né? Então, o que está acontecendo? A gente trazer luz, botar um farol ali em tudo que todo mundo está vivendo e que quando a gente fala sobre isso acaba ajudando já de cara, né? A gente resumiu esses desafios em 3 Is. A gente chamou aqui dos 3 Is da pandemia. E esses 3 Is a gente se refere ao seguinte: primeiro, ineditismo. Então, é uma característica, uma sensação de que a gente foi colocado numa realidade para a qual a gente nunca viveu, né? Ou a nossa geração nunca viveu dessa magnitude e para a qual não tem respostas prontas. Então, a gente a todo momento foi colocado em situações ou desafios onde a gente não tinha respostas que funcionassem de cara para solucionar aqueles desafios, né? Então, isso trouxe de cara um estresse constante para nós de buscar soluções onde não existia, né? Além disso, a gente tem aqui a incerteza. Então, é aquela sensação constante de que a gente não consegue fazer previsões sobre o nosso futuro. Então, a sensação de que o que aconteceu ontem não necessariamente me ajuda a entender o que vai acontecer amanhã. Então, o nosso cérebro, que é um grande preditor, né? A gente está todo momento fazendo previsões de mundo,
ele dá um tilt, porque a gente tenta fazer previsões, ou a gente não consegue fazer previsões, e isso é um desgaste emocional e psicológico muito grande. E essa incerteza gera isso. E o outro I da incontrolabilidade, que é uma percepção, uma sensação de que não tem nada que a gente, como indivíduos, possa fazer no nosso dia a dia para solucionar um problema macro, né? Isso, quando eu digo assim, não há nada que a gente possa fazer, é claro que cada um tem a sua atuação dentro do seu mundo, né, do seu universo, mas psicologicamente falando, é como se a gente não tivesse poder de resolver um problema tão grande como, por exemplo, acabar, né, com toda a situação de pandemia que a gente vivia e fazer as pessoas, entre aspas, retomarem suas vidas, etc., né? É uma sensação parecida quando a gente pensa, por exemplo, em aquecimento global, quando a gente pensa em solucionar grandes problemas, né, da humanidade, que a gente tem, às vezes, uma sensação de que a gente não tem controle sobre aquilo. E aí, se a gente se apega a isso, claramente isso tem impactos muito grandes para nós, né? Então, quando a gente junta essas três variáveis e a gente vai lá e soma a isso os desafios de cada organização, então a gente trabalhou aqui os desafios de ambas as secretarias, né, mas de forma geral isso se aplica para vários contextos, então alguns desafios muito típicos, né, que a gente estava vivendo. Pressão por desempenho, você continuar tendo que desempenhar e performar, né, dentro da sua organização, o medo constante de exposição à contaminação e à Covid, inseguranças várias, né? Então, inseguranças profissionais, inseguranças, inclusive, de se você, né, se nós estaríamos, de alguma forma, seguros profissionalmente falando, nossas carreiras, trabalhos, etc. Para os processos de retomada, então, para as pessoas que tiveram, né, ou que passaram por um período de home office, depois tiveram que voltar, então teve também aí o estresse da retomada, e a gente teve muitas pessoas com dificuldade de lidar com isso. Dificuldades oriundas do trabalho remoto, então não é todo mundo que tem uma facilidade de trabalhar remotamente, e isso foi um desafio também. E quando a gente junta tudo isso, né, e a gente mistura tudo isso num balaio, aí a gente acaba tendo uma grande sensação coletiva, social, que é uma sensação de apreensão, né? É uma apreensão constante frente a uma ameaça futura e incerta. Existem várias formas de definir ansiedade, que é uma palavra que todo mundo conhece, né? Eu não estou definindo o transtorno de ansiedade, mas ansiedade como sensação, e essa é uma das formas de definir, né? A ansiedade, ela é uma apreensão, ela é um sentimento de apreensão que é essencialmente negativo, né? É uma apreensão que é constante, que está sempre com a gente, e é uma apreensão que está direcionada a uma ameaça futura e incerta. É algo que pode acontecer, isso é no futuro, mas também pode não acontecer. E nós, seres humanos, a gente tem muita dificuldade de lidar com esse incerto, né? Com isso que pode, mas não pode, né? Então, isso gera na gente uma ansiedade muito grande, e a gente viu uma sociedade ansiosa, né? A gente viveu aqui, não só dentro das organizações, mas de forma geral, pessoas tendo que lidar com uma ansiedade muito grande, né? Claro que quem já tinha uma predisposição a ter mais ansiedade, inclusive os próprios chamados aí transtornos de ansiedade, tiveram mais dificuldade, mas isso foi geral, né? Isso foi um estado, o nosso normal, aí vamos dizer assim, para grande parte da população. Bom, eu ia passar aqui um videozinho, mas eu vou pular, tá? Diante disso, né? Então, quando a gente olha toda esse cenário, todas essas variáveis que estão aí, a gente contou isso, né? Quando a gente discutiu isso com os profissionais da saúde, foi muito interessante porque, obviamente, muitas coisas aqui intuitivamente todo mundo já percebia, mas foi muito legal ver as pessoas podendo trocar entre elas e se abrir de alguma forma, né, e colocar suas próprias questões em relação às suas equipes também, e notar que isso era o estado, entre aspas, normativo, né, o que todo mundo estava de alguma forma vivendo. Então, ajudou a normalizar essa situação. Agora, o que isso de fato impactou na gente, né? Então, dado aqui que eu estou com um público bem específico e pessoas que são muito ligadas à área acadêmica e pesquisa, eu decidi trazer aqui alguns estudos que mostram os impactos disso no nosso dia a dia, tá? Então, em primeiro lugar, a gente tem que pensar nos impactos do ponto de vista até mais básico, né, neurofisiológico. Então, a gente tem um modo default do nosso cérebro que é um modo de segurança em primeiro lugar, né? Então, o nosso cérebro ele evoluiu para assegurar que a gente estivesse a todo momento tomando cuidado para não ser, eu vou brincar aqui com isso, mas não ser devorado por um tigre, né, no meio da savana. Então, a gente cresceu e nosso cérebro se desenvolveu tendo sucesso ao fazer a gente ter comportamentos para evitar isso. Então, é natural que em situações de ameaça,
a gente tenda a se sentir, né, totalmente como se estivesse em estado de alerta a todo momento, né? Então, dado uma ameaça constante e incerta, que é o que a gente acabou de falar antes, nosso cérebro tende a ficar constantemente alertando a gente sobre os perigos, né? Então, medo, ansiedade, estado de alerta, eles estão sempre presentes e, muito embora eles possam ser funcionais e importantes, porque, por exemplo, ele é o que me faz, né, não sair na rua sem usar máscara, o que me faz usar o EPI no momento adequado, enfim, que agora, graças a Deus, né, menos, mas isso foi muito presente, né, quando a gente estava no epicentro ali da pandemia. Ao mesmo tempo, eles podem também levar a gente para um estado excessivo de ansiedade, de apreensão, que aí é quando a gente começa a ver os transtornos mentais acontecendo e aparecendo, né? Essa nossa mente, né, esse nosso cérebro das cavernas, atualmente, ele evoluiu, né? A grande evolução está relacionada ao surgimento da linguagem, e a linguagem, ela faz com que a gente passe a ter também todos esses pensamentos recorrentes, né? A nossa memória, os nossos pensamentos muitas vezes indesejados, ruminação, que são, de alguma forma, formas também de nos proteger, entre aspas, mas que podem gerar muito sofrimento psicológico. Então, isso ficou muito claro, né, nesse período. Somando a isso também a nossa necessidade de se sentir pertencente, de contribuir, de se sentir útil, né? E a gente viu muitas pessoas, por exemplo, que tiveram que ficar afastadas, que tiveram que ir para casa, se sentindo muito, às vezes até deprimidas, né? De perceber que, poxa, eu não tenho mais função, né? Eu não tenho mais, eu não sou mais importante, não precisam de mim lá na secretaria, ou não precisam de mim mais na empresa que eu trabalho. E aí, quando voltaram, mudou tudo, porque as empresas, as organizações tiveram que se reinventar, e essa pessoa chega e ela não sabe mais nada. Antes ela era referência das coisas, agora ela tem que aprender de novo, né? Então, isso também gerou muita dificuldade, inclusive nas próprias secretarias, a gente ouviu muitos relatos desse tipo, né? Bom, atrelado a isso, a gente tem aqui alguns efeitos muito clássicos, né, do que a incontrolabilidade e a incerteza geram em nós, seres humanos, tá? Então, eu trouxe aqui um experimento, vocês sabendo que ele é um clássico mesmo, né? Ele é um experimento feito pelo Seligman e pelo Mayer em 67. Para quem não conhece, o Martin Seligman, ele foi um dos fundadores do que a gente conhece hoje pela psicologia positiva. Talvez até pelo fato dele ter descoberto esses fenômenos tão horrorosos que vou mostrar aqui, ele acabou indo pesquisar formas de contornar isso de alguma forma, né? E o experimento clássico que ele fez aqui foi para demonstrar o efeito da incontrolabilidade em cães, né? E isso já foi replicado em várias outras espécies, inclusive em seres humanos, claro que não dessa forma, mas o fenômeno que a gente observa é o seguinte, né? Então, nesse experimento aqui original, a gente tinha uma caixa experimental onde o solo ele era eletrocutante, né? Eletrocutável, ele era condutor de energia. E aí, esses cães, eles foram divididos em 3 grupos. Então, a gente tinha um grupo que era um grupo de referência. Eu não vou chamar de grupo controle, porque senão vai confundir aqui. Então, ele é o grupo linha de base, vamos dizer assim, o grupo referência. A gente tinha um grupo de cães que eles tinham controle sobre a sua fuga. Ou seja, em algum momento, essa caixa ela era eletrificada. E esses cães, eles tinham controle de poder sair do lugar que eles estavam e passar para o outro lado da caixa, onde não tinha choque. Então, ele tinha controle para poder se livrar do choque. E o terceiro grupo, ele não tinha controle, ou seja, o choque acontecia dos 2 lados. Então, independentemente do que ele fizesse, ele continuaria levando choque no momento em que o experimentador fizesse isso. Vocês bem sabem que lá em 67, todos os aspectos éticos eram muito diferentes de hoje, né? Não imagino isso acontecendo nos dias de hoje, mas, enfim, tá aí para a gente aprender com o nosso passado, né? E então o que aconteceu foi o seguinte: esses cães foram expostos a essas 3 condições, né? Cada grupo de cães em uma dessas condições. E na fase 1 do experimento, com o grupo referência, não acontecia nada. Eles eram colocados na caixa e eles tinham que simplesmente passear pela caixa e fazer o que eles fariam numa situação normal. Esse grupo 2, que tinha controle, eles eram expostos ao choque, e uma vez que eles eram expostos ao choque, eles podiam pular para o outro lado para fugir do choque. E eles aprenderam a fazer isso rapidamente. O grupo sem controle, eles não podiam fugir, ou seja, eles iam para o outro lado, mas eles continuavam levando choque, ou seja, eles não tinham fuga dessa situação indesejável, eles não tinham controle sobre isso. Isso era a fase 1 do experimento. Na fase 2 do experimento, os experimentadores inseriram uma variável nova, um novo comportamento para eles conseguirem se livrar do choque. Esse novo comportamento era tocar o focinho próximo aqui dessa luz que estava aqui em cima. O
que aconteceu? O primeiro grupo de cães, que não foi exposto a nenhum choque, nem nada, quando foi exposto a essa situação, ele rapidamente aprendeu o novo comportamento. Ele rapidamente aprendeu por tentativa e erro que encostando o focinho ali, ele desligava o choque. O grupo que tinha controle, ou seja, podia fugir do choque anteriormente, rapidamente aprendeu o novo comportamento. Então, ele percebeu que, né, percebeu, estou usando uma expressão aqui errada, mas enfim, ele notou que não podia mudar de lugar, não resolvia mais, mas ele rapidamente aprendeu que tocar o focinho aqui resolvia. E o terceiro grupo que não tinha controle, ou seja, não aprendeu, entre aspas, que não havia solução para a fuga, ele não aprendeu o novo comportamento. Na verdade, mais de 75% dos cães não aprenderam. Ou seja, os cães expostos a um período de incontrolabilidade, eles praticamente perderam a capacidade de resposta. Eles entraram num estado que a gente chama, às vezes, de desamparo aprendido. Eles perderam a sua capacidade de explorar o mundo e de aprender coisas novas e de conseguir fazer coisas, ainda que a solução estivesse ali na frente deles e eles, em teoria, pudessem descobrir. Como eu falei, isso já foi replicado muitas vezes, esse fenômeno, né, do desamparo aprendido, ele é inclusive um modelo teórico para a gente falar e explicar depressão, né, e alguns transtornos aí relacionados à depressão. Então, isso mostra um pouco do efeito da incontrolabilidade nos mamíferos, né, e na gente também. A incerteza, ela tem um outro impacto sobre a gente. A incerteza, ela gera nos seres humanos um padrão de resposta que a gente vai chamar aqui de mais irracional e mais impulsivo, principalmente no processo de tomada de decisão. Então, a incerteza faz com que a gente fique impulsivo, que a gente tome decisões, muitas vezes, que a gente não tomaria numa situação que não fosse de incerteza, e a gente tende a ficar mais imediatista. Então, essa curva que eu estou mostrando aqui, ela veio de um experimento feito pelo Hacklin, que é um grande especialista em autocontrole, e ela mostra justamente a diferença aqui de o quanto, né, que pessoas mais novas, né, mais crianças, jovens e adultos respondiam a situações de incerteza em vários cenários, né? E aí, para mostrar um pouco que essa incerteza, ela deixa a gente mais imediatista. E a gente viu muita gente no dia a dia tomando decisões que elas não tomariam numa situação, entre aspas, normal. Então, a incerteza traz esse elemento para nós, seres humanos. E aí, por fim... Tá bom. E, por fim, a ansiedade, aquele sentimento que eu descrevi, né, no início, ela trouxe para a gente um elemento que a gente chama aqui de um elemento paralisante, né? Então, eu trouxe aqui um último experimento, esse daqui mais antigo, ainda de 41, feito pelo Skinner, que ele mostra o efeito da ansiedade na taxa de resposta. Nesse caso aqui, eram os sujeitos, eles eram ratinhos, né, naquela época, mas também esse aqui já foi replicado com várias espécies, e ele mostra o seguinte, né, vocês podem ver aqui nessa curva, eu tenho aqui no eixo Y a taxa de resposta e eu tenho aqui o tempo transcorrido, né? Então, o ratinho era colocado numa caixa e ele aprendia, de novo, entre aspas, que ele, apertando a barrinha da caixa, ele estava com sede, né? Estava em privação de água, ele tinha uma gotinha de água ali, podia se matar a sua sede, né? Então, essa curva que vocês estão vendo aqui, à esquerda, ela mostra o padrão de resposta desse ratinho. Com o passar do tempo, o que acontecia? Os experimentadores, eles tocavam um sinal sonoro, e depois desse sinal sonoro, ele ficava tocando durante um tempo, ele recebia um choque, o ratinho recebia um choque. Então, isso era feito durante algum tempo, e ao passar do tempo, o que acontecia, vou mostrar aqui na bolinha da direita, é que assim que o ratinho ouvia o sinal do choque, ele parava de responder. Ou seja, ele estava com sede, ele sabia qual era a resposta que ele tinha que fazer para ganhar água, mas ao sinal do choque, que a gente vai chamar aqui de um estímulo, como se fosse um estímulo de pré-aversivo, né? Uma coisa que sinaliza um estímulo aversivo, ele parava de responder. E, de novo, isso foi já replicado, né, em outras espécies, inclusive em seres humanos, e isso conta para a gente o seguinte, que a ansiedade, ela faz com que a gente perca ou diminua o nosso repertório de respostas. Então, a gente viu muita gente sabendo o que fazer e não conseguindo fazer, porque elas se encontravam numa situação aqui de ansiedade. E aí, para não deixar vocês aqui agora numa situação, né, só notícia ruim, né, eu já resumi aqui os efeitos. O que a gente pode fazer com isso, né? E aí o nosso trabalho com as secretarias foi justamente de capacitar as lideranças e os não líderes, né, os contribuidores individuais, para olhar para si e para o outro,
Mas a partir desse entendimento, com consciência disso que eu falei, o que eu posso fazer diante disso? E a gente trouxe, então, para os nossos líderes um modelo de, entre aspas, de como combater, né, um antídoto para esses elementos. A gente focou esse modelo em 4 elementos, né? Então, a gente focou aqui em focar no curto prazo, proporcionar experiências ricas em controlabilidade, enriquecer o ambiente com consequências positivas e eliminar fontes de ameaça possíveis. E a gente traduziu isso para os nossos participantes em um modelo teórico de comportamentos que está descrito aqui para vocês, que está definido nessas 5 dimensões. Então, a gente falou aqui de transparência, direcionamento, acompanhamento, acolhimento e suporte e liderança positiva. Em outras palavras, o líder que praticar esses comportamentos junto com as suas equipes, ele vai estar ajudando muito essas pessoas a lidarem com essa situação no dia a dia de uma forma, assim, bastante pragmática, né? E a gente trabalhou isso tanto com os líderes fazendo isso com as suas equipes, quanto a própria equipe olhando para si própria e entendendo quanto ela poderia buscar isso para ela mesma, tá? Eu não vou ler todos aqui em detalhe, mas eu vou deixar um convite para vocês aqui, para quem quiser. Eu vou passar aqui esse QR Code e tem aqui também a URL para quem quiser. Se vocês apontarem a câmera para esse QR Code aqui, vocês vão ser direcionados para um autodiagnóstico. Então, quem quiser fazer depois, ou enfim, deixar aí anotado, vocês vão ser direcionados para um Google Form, lá tem todos esses comportamentos que eu listei aqui. Você pode, inclusive, pensar na sua própria forma de atuação, como você tem atuado, se você tem equipe, né, junto da sua equipe, se você não tem equipe, você diante dos seus pares, ou você com você mesmo, né? Então, fica aqui uma ferramenta para vocês poderem olhar esse modelo de forma mais cuidadosa depois, tá? São os mesmos comportamentos que eu expus aqui. E eu fui super objetivo aqui, tentei trazer, né, o máximo que dava para esse período. Vou deixar aqui, caso alguém queira depois, os meus contatos, enfim, quiser bater um papo, trocar figurinhas sobre esses temas ou outros, né? Tá aqui meu e-mail, é alberto@behavior.ly. Vou deixar aqui algum tempinho, se alguém quiser anotar, fico super à disposição, tá? Para bater um papo e aprofundar um pouco melhor. E como vocês viram aqui, a nossa grande intenção é trazer para as organizações formas de trabalhar com dilemas que não são especificamente... Aqui eu não estou falando de saúde mental, né? A gente não foi trabalhar terapia em grupo, né? Ou psicoterapia. A gente foi trabalhar, de fato, questões relacionadas à gestão, muito embasadas aqui nas ciências do comportamento, né? Então, esse é o nosso desafio, é o que a gente tenta levar aí para as organizações, e foi a experiência que a gente teve tanto na secretaria aqui de Pernambuco com o Mário e a equipe, e lá em Goiás também, nesse caso presencial. Mário, eu vou parar de falar, já falei demais, e vou passar a bola para você aí. Não, eu acredito muito que nesse momento de dificuldade a gente precisa de apoio. Eu acredito que nós, profissionais de saúde, que fomos para a linha de frente, passamos por uma série de angústias. Como eu te contei, fui maratonar uma série e me deparei agora com a penúltima temporada só falando de Covid, e eu desmontei. E as cenas que passavam na cabeça, né? Você chegar em casa, tirar a roupa toda, praticamente entrar em casa pelado para não trazer o Covid para dentro de casa, hábitos que você não tinha, que tiveram que ser mudados, alguns dias tendo que dormir em outros cantos para não trazer qualquer risco para a família, ficar isolado e ter meus 2 filhos na porta de casa chorando, pedindo para o pai não morrer. Então, tudo isso passa um flash. E, assim, isso é o relato de um profissional de saúde. Aqui em casa somos 2, eu e a mulher. E, por vezes, a gente discutia, dizendo assim, se acontecer alguma coisa com a gente, o que vai acontecer com as crianças? Então, o medo foi muito grande, a ansiedade foi muito grande. Toda essa insegurança, não só a insegurança com o vírus, mas a insegurança institucional de não saber para que caminho andar, isso também gerou uma ansiedade muito grande, esse negócio, é cloroquina, não é cloroquina, é vacina, não é vacina, falta EPI, o que vai usar, falta medicamento de intubação, o que vai usar, falta respirador, falta oxigênio, e você não tinha na realidade, era um isolamento administrativo, cada estado fazendo do seu jeito, cada prefeitura fazendo do seu jeito, e a gente ser um direcionamento único.
Isso também gerou uma ansiedade muito grande nos profissionais de saúde. Então, eu Sim. acredito que isso foi muito pesado também. E talvez eu tenha desmoronado nesse final de semana por esse fator. Foi um fator que mexeu muito comigo. Você sabe, Mário, que isso que você está falando, vou pegar um gancho aqui que eu acho que é bem importante, né? Uma coisa que a gente trabalhou muito com as organizações foi assim, muitas coisas fogem do nosso controle, como a gente falou aqui, né? Então, a situação por si só, ela já é, né, completamente inusitada e triste e difícil, enfim, como você sabe muito melhor do que eu. O que a gente bateu muito na tecla com as organizações é não vamos tornar a situação muito pior do que ela já é, né? E eu não estou minimizando, estou dizendo assim, quais são as práticas de gestão que estão na mão, que estão sob controle das organizações, que elas podem fazer para transformar um cenário que já é muito difícil num cenário um pouquinho menos difícil, né? Então, no seu exemplo, né? Pô, a falta de uma coordenação, né? Uma liderança, né? Que seja aí, que dê o tom, né? Que centralize, que passe, que transmita segurança para as pessoas. Isso a gente viu também, né? Em E não organizações desmancha o que você específicas. estava fazendo, né? Exatamente, exatamente. Que, no mínimo, não atrapalha, né, Mário? Acho que é chato falar, mas é isso, né? Então, imagina você com toda essa situação e você ainda tem um líder que é um líder coercitivo, um cara que fica ali, que além de todos os problemas que você ainda tem uma gestão que não contribui, né? Que não te ajuda a aliviar essa situação. Então, a gente bateu muito nessa tecla de não tornar o que já é difícil insuportável, né? E trabalhar com aquilo que está dentro do nosso controle. Agora, conseguimos 100% das vezes? Não sei, né? Acho que está todo mundo aprendendo, né? Mas tentar, a gente tentou muito, né? Não só aqui, mas como em outros estados, e aí tem muita gente boa que está assistindo ainda, fez muita coisa. Fez muita coisa. A gente conseguiu abrir 1.900 leitos de UTI da noite para o dia. Uau. Você pega o Maranhão, conseguiu trazer 2 aviões carregados de EPI, trazendo pela Etiópia para não passar por São Paulo, para não ter a carga apreendida pelo governo federal. Então, muita gente inventou a roda, muita gente se reinventou e eu acho que de um limão fez uma limonada. E eu vou dizer uma coisa para você, a gente não tem 1 milhão de mortos no país hoje graças a essas pessoas. Uhum, uhum. E isso é muito importante. A gente, felizmente, acho que a gente teve pessoas e grupos de pessoas que se organizaram por um propósito próprio, né? Porque não fosse isso, a gente provavelmente estaria numa situação, enfim, bem pior do que a gente está hoje, né? Acho que como você bem colocou. Acho que o ponto é como é que a gente consegue aprender com isso para no futuro, eu sei que a gente não saiu dessa ainda totalmente, mas já olhando para aprendizados de futuro, né, como é que a gente se organiza para que isso seja estrutural, né, que a gente tenha práticas, enfim, de gestão mesmo, né, e não somente de heroísmo, né, porque a gente viveu na base do heroísmo, acho que felizmente tínhamos heróis, né, mas não sei se vamos ter no futuro. Não tivemos heróis e assim, eu não gosto de dizer que a gente foi herói. Eu gosto de dizer que a gente cumpriu o juramento que a gente fez na faculdade, que era salvar vidas. E tiveram grandes parceiros nesse processo. Eu acho que as universidades foram parceiras, eu acho que a indústria farmacêutica foi muito parceira. Eu recebi várias doações de várias delas. A gente está aqui num evento patrocinado pela Behringer. A Behringer cedeu álcool gel, nos deu termômetros. Outras empresas nos deram suporte de álcool gel, nos deram álcool gel, nos deram EPIs. A gente recebeu a EPI da Disney. Uau! Então, por aí você tira como as pessoas esqueceram o seu capital para ajudar. Isso é muito importante. Então, eu acho que solidariedade foi o tema, foi o mote desses 2 últimos anos. Tirando 25% de idiotas, mas o resto trabalhou e ajudou. Que infelizmente a gente tem que estar preparado para que eles continuem existindo, né? Mas uma coisa que eu lembrei que você falou agora, que nas interações foi muito legal com os profissionais da secretaria, é que a gente perguntava sempre assim, se vocês pudessem escolher, né? Para quem estava na linha de frente, vocês preferiam ficar em casa ou vocês prefeririam estar na linha de frente como estiveram?
E assim, 99,9% das pessoas falavam, eu preferia estar na linha de frente. Mesmo tendo pessoas conhecidas, familiares que perderam e pessoas próximas que morreram, né, durante a pandemia, ainda assim essas pessoas preferiam estar ali porque é o que você falou, né? É o juramento e é o propósito, né, de vida. Então, acho que foi muito forte ver isso, assim. E eu, por ser psicólogo e estar há um bom tempo já trabalhando em consultoria, em organizações, né? Para mim foi muito importante ter esse momento. Acho que tanto eu quanto o Cândido, que foi quem teve comigo, né, um dos meus sócios, a gente foi o primeiro evento presencial que a gente fez, né, desde a retomada, foi ir até Goiás, porque a gente falou, não, a gente tem que ir, não tem como não ir, né? E foi muito legal ver isso, assim, sentir isso desses profissionais e acho que foi bem emocionante, assim, ver enfim, tudo que a gente passou e o que essas pessoas, de alguma forma, suportaram e conseguiram fazer, né, com o pouco que a gente tinha. Não é só isso, eu acho que, por exemplo, aqui a gente gerou emprego, a quantidade de leite que a gente abriu, a quantidade de profissional que foi para dentro. Então, muita gente parada, muita gente. Nós contratamos 20 motoqueiros para entregar remédio na casa das pessoas. Então, tudo isso foi muito, principalmente idosos, acamados e pessoas que estavam com algum tipo de vulnerabilidade graças ao seu processo de saúde-doença. Mas isso é muito importante, porque eu acredito que você vê os vídeos dessas pessoas que recebiam medicamento em casa, muitos choravam. Eles estavam com medo de ir para a rua e estava chegando o medicamento na casa dela. Então, ao mesmo tempo, o sentimento de tristeza, de você querer estar fazendo mais e às vezes sendo impedido, era um sentimento de satisfação com pouca coisa que a gente também estava fazendo. Então, o choque de adrenalina que vinha disso era muito bom. Sim. É isso. E eu não posso deixar de falar também, eu levanto, eu sou um militante eu sou um militante da psicologia baseada em evidências, né? Eu acho que uma das coisas positivas que você falou, né, que teve muito apoio da academia, das universidades e tal, desse momento foi, acho que, uma valorização, se eu posso dizer assim, da prática do cientista, né? As pessoas verem ali, os cientistas vieram para a mídia, vieram, né, falar sobre todos esses temas, e eu sinto que a psicologia, ela precisa estar mais presente, né, nesses fóruns, tudo. Então, eu acho que a gente conseguir falar sobre isso, e até, assim, agradeço a abertura que vocês tiveram para a gente ir lá, o convite da Beringer também, para a gente poder trazer, porque existe muita coisa aí que a gente pode usar ao nosso favor, né? De novo, tem aí mais de 100 anos de pesquisa, de evidências que ajudam a gente a trabalhar todas essas dificuldades e tudo, e a gente tem que usar, a gente tem que colocar isso ao nosso favor no dia a dia, não só em termos de saúde mental, mas também para reestruturar políticas públicas, para pensar como a gente lida com, né, com a gestão das instituições, organizações. Então, acho que para mim, foi uma super oportunidade de poder ver isso acontecendo lá junto a vocês, e de novo agradeço aqui a abertura e o convite. Eu acho que foi muito importante. Eu acho que do mesmo jeito que os demônios saíram dos esgotos para aparecer, as pessoas que emanam luz saíram também. Então, a universidade foi importante, as instituições que se mostraram proativas num processo de educação em saúde, que eu acredito muito nisso, de instrução e educação em saúde. E uma coisa que eu achei muito legal, acabaram-se as vaidades profissionais e se deram as mãos pelo bem da população. Então, era enfermeiro, era médico, era farmacêutico, assistente social, físio, todo mundo ajudando e tentando fazer acontecer. E aí é dessa forma que a gente vive, em comunidade e em sociedade. Foi o que a gente fez. Fez muito com pouco, poderia ter feito muito mais. A gente poderia estar com muito menos mortos. Mas, infelizmente, não aconteceu. Fez o que, eu costumo dizer assim, fez o melhor que pôde com os recursos que tinha, né? Acho que não adianta a gente olhar para trás e também... de novo, né? Quando a gente sai do modelo de herói e vai para um modelo de práticas estruturadas, e aí a gente pode mudar aí muda um pouco o rumo da conversa, né? Mas lidando com a situação que a gente tinha e com o cenário que a gente tinha, acho que todo mundo fez o melhor que podia com o que tinha, né? Acho que Beto, eu queria te agradecer em nome do INAF
te agradecer pela participação nesse FAF, eu acho que esse é o primeiro FAF. Se Deus quiser, ano que vem a gente vai poder estar lá em Salvador, fazendo ele presencialmente, como Tomara. foi todo ano, que é um evento muito bonito, muito interessante, onde a gente aprende muito. E aí eu queria te parabenizar pela experiência, pela ajuda. Eu acho que você foi muito importante para as equipes, tanto de Pernambuco como do Goiás, mas que a gente está aberto aqui. Sempre que você quiser voltar e até medir o que aconteceu, eu acho que é importante a gente ter esse terceiro momento e permitir que a gente faça isso, um trabalho franco, respeitoso e sabendo que os profissionais de saúde não são máquinas. Eles estão ali, são seres humanos como todos os outros, que sangram, que choram, que doem, que se alegram, que lutam e que estão num momento muito delicado da vida deles. E aí uma fala, porque esse tipo de situação ainda mexe muito comigo. Eu perdi 17% do meu pulmão para a Covid, mas que estou aqui firme e forte, trabalhando dentro da unidade de urgência e emergência, diuturnamente, para manter a qualidade do serviço prestado à população. Então, meu irmão, boa noite aí para você. Fica com Deus. Obrigado, a todos Mário. que estão em casa também. Vacina boa é vacina no braço. Isso aí. E vamos em frente. Eu que agradeço de novo a oportunidade e parabéns a vocês aí pelo trabalho que vocês fizeram, fazem e continuam fazendo. Estou super à disposição, estou por aqui. Espero estar com vocês em outros fóruns aí para a gente continuar essas conversas tão boas. Tá bom? Então fiquem bem. Obrigado, boa noite, bom descanso. Mário, bom descanso. Você trabalhou muito hoje. Fantástico, Mário, fantástico, fantástico aqui a gente encerrar o terceiro dia do FAF discutindo sobre como é que foi. Quando você falou, Mário, daquela parte de que o profissional de saúde teve que se reinventar para continuar com assistência, mesmo que os pacientes não chegassem ao serviço, falou de ter engajado o pessoal, os motoboys, para entregar os medicamentos. Eu me lembrei de uma reportagem que eu li sobre como é que foi essa experiência lá nos Estados Unidos. Para início de conversa, os motoboys foram autuados por, qual é mesmo? Transição de tóxico, porque lá é muito controlado determinados tráfico de drogas. Isso! Tráfico de drogas. Isso, entraram como tráfico de drogas, porque não tinha... A primeira droga que eu botei para os motoqueiros levarem foram dos pacientes de saúde mental. Pronto, medicamento controlado rodando aí para o Pernambuco para fazer o atendimento, porque era necessário, né? Imagine em confinamento os pacientes de saúde mental sem ter o medicamento. Olha, quero nem saber. Ainda bem, né, que nós tivemos profissionais que eles foram capazes de pensar fora da caixa e falar assim, não adianta, o problema tem que ser resolvido e a gente tem que enfrentar essa batalha, só que aí agora vem a ressaca, né, Mário? Vem a ressaca de tudo que passou, quando você esfria o sangue para verificar... Quando sai de exoneração e vai embora, Exato. Já dei minha contribuição, adeus. Adeus, deixa aí agora para a juventude resolver, não sei, mas é interessante ver como é que o serviço de saúde no geral, depois de passar pela pandemia, virou a chave, e eu como observadora, jornalista, que só faço o que ler, observar, aprender, entrevistar as pessoas, eu vejo como é que modificou também a percepção da população sobre a equipe de saúde multidisciplinar, né? Não existe mais aquela hierarquia do profissional médico acima de tudo. Eu acho muito interessante como é que a gente amadureceu em relação ao SUS, em relação à complexidade do sistema, e eu fico muito feliz que o FAF ele faz parte desse debate, ele faz parte dessa história. Eu só queria dizer uma coisa a você e a todos que nos ouvem, eu disse hoje, mais cedo, e foi a primeira vez que eu vi um jornal de grande circulação em Pernambuco botar em página cheia o SUS salva vidas. Então, eu vou emoldurar isso um dia, eu tenho guardado, e vou pregar ele no quadro. Fantástico. E, Mário, foi interessantíssimo esse movimento que a gente fez, não foi? A gente fazer várias lives, se reunir, promover debate com tantas pessoas, assim. Pessoas que antes não conseguiam se comunicar por conta da rotina da vida. E o fato da gente fazer esses eventos virtuais, a gente conseguir juntar pessoas de áreas diferentes, perspectivas diferentes,
para debater e discutir uma temática. Eu fico muito orgulhosa do que a gente construiu desse ano, eu fico muito orgulhosa do que a gente vai construir para o ano que vem. E o terceiro dia de FAF, claro, brilhante esse encerramento, brilhante a participação de Beto. Foi um prazer te conhecer, Beto, aqui no FAF. E Mário, claro, como sempre, debatedor aqui ilustre, que eu me divirto muito quando ele traz as coisas dele, as análises dele, a percepção aguçada, uma sensibilidade sobre a ciência, que eu fico maravilhada. E eu agradeço a participação de vocês, agradeço a quem está nos assistindo aqui hoje, agradeço por ter contribuído também para a realização desse evento, está conosco aqui até altas horas da matina, mas com muita qualidade, com muita interação. E é isso que a gente traz de valor para os profissionais da saúde do Brasil inteiro. Gente, muito obrigada, muito boa noite a todos e todas, e a gente se vê daqui, deixa eu ver, hoje é dia 20, no dia 22, nós voltamos com o FAF. Muito boa noite e até lá. Tchau, tchau.